Algumas verdades não são rejeitadas porque estão erradas. São rejeitadas porque expõem o que ninguém quer olhar. Elas não são perigosas porque ferem, mas porque desmascaram. Porque silenciam a fantasia e colocam a realidade crua sobre a mesa. E poucas verdades provocaram tanto incômodo quanto aquela que Nietzsche escreveu, não com raiva, mas com precisão, sobre o desejo feminino. Desde que você é criança, existe uma promessa oculta repetida em cada história, cada canção, cada conselho bem-intencionado. Que um dia você será amado por inteiro, que se for gentil, sensível, respeitoso e paciente, uma mulher verá o seu valor. Que se for verdadeiro e honesto, alguém reconhecerá sua alma. Essa ideia está tão profundamente enraizada em você, que virou regra silenciosa de conduta. Um manual emocional que ninguém te deu por escrito, mas todo mundo cobrou que você seguisse. E então você tentou. Foi paciente, escutou, cedeu, apoiou, se mostrou vulnerável, esperou. Tentou mostrar que era diferente dos outros, mas no final, foi deixado de lado, ou usado, ou esquecido. Você viu ela se apaixonar por alguém que fez o oposto do que você fez. Alguém que não se esforçou tanto, que não demonstrou metade do cuidado, e você ficou ali, tentando entender o que fez de errado, quando a verdade na realidade é muito mais brutal. Você fez tudo aquilo que ensinaram aos homens que não entendem como o desejo funciona. Nietzsche viu isso. Observou sem filtros o que acontece quando o instinto fala mais alto que a ideologia. Quando o desejo real entra em choque com os discursos modernos sobre igualdade e afeto. E por ter dito o que viu, tentaram silenciá-lo. Ainda hoje suas palavras são enterradas ou distorcidas, porque elas não encaixam no conforto de quem quer viver iludido. Em Além do Bem e do Mal, ele escreve: o homem que tem profundidade tanto em seu espírito como em seus desejos, deve conceber a mulher como uma posse, como uma propriedade que pode ser trancada, como algo que atinge sua perfeição servindo. Essa frase causa repulsa à primeira leitura. Mas isso acontece porque a maioria das pessoas lê Nietzsche como quem consome uma postagem de rede social, superficialmente, sem entender o que está sendo dito. Nietzsche não está prescrevendo como um homem deve tratar uma mulher. Ele está descrevendo com frieza clínica como o desejo feminino reage à estrutura masculina em níveis inconscientes. Não é uma afirmação de valor. É uma radiografia psíquica. O que Nietzsche percebe é que o desejo feminino não responde à passividade, à submissão, à transparência absoluta. Ele responde à tensão, à presença que impõe limite, ao homem que existe com ou sem ela, que se entrega, mas não se dobra, que toca, mas não se curva. É por isso que tantos homens bons, sinceros, disponíveis, são descartados, porque confundiram amor com obediência, porque acreditaram que a vulnerabilidade sozinha bastava para sustentar o desejo, porque abriram tudo de si esperando que isso gerasse reciprocidade, e no fundo, geraram o oposto, indiferença. Nietzsche sabia que o poder da mulher estava naquilo que ele chamava de ação à distância. E o que isso significa? Que o desejo dela não nasce da fusão completa, da presença constante, da previsibilidade afetiva. O desejo nasce na diferença, no mistério, no espaço não preenchido, no silêncio que não pede explicação. Mas você foi condicionado a ser o contrário disso, a estar sempre disponível, a se explicar, a preencher todos os vazios, a responder todas as mensagens, a nunca ser enigma, nunca ser ausência, nunca ser limite. Porque te disseram que, se você se mostrasse completamente, se revelasse sua alma inteira, isso faria com que ela finalmente visse quem você é. Mas Nietzsche viu o que acontece com os homens que fazem isso. Eles desaparecem no processo. E ela sente. Ela percebe, não com lógica, mas com instinto, que você deixou de ter presença, que você existe apenas como reflexo do que ela precisa. E o desejo, quando não encontra mais resistência, morre. É nesse ponto que muitos homens começam a quebrar por dentro, porque sentem que estão fazendo tudo certo,
e mesmo assim são esquecidos. E o pior, quando finalmente ousam perguntar por que isso está acontecendo, a única resposta que recebem é: talvez você não tenha sido suficiente. Mas Nietzsche diria outra coisa. Ele diria: você foi sufocantemente suficiente. Tão presente que perdeu o magnetismo, tão disponível que deixou de ser homem e virou ausência de si mesmo. Se isso fez sentido para você, se essa verdade grita dentro do seu peito, comente agora o que nunca disseram que você podia dizer. E se inscreva no canal A Teoria Oculta, onde não fugimos da dor. Encaramos ela até que vire consciência. Você não percebeu quando começou. Só achou que estava sendo maduro. Disseram que relacionamentos são feitos de concessões, de paciência, de empatia. Disseram que a mulher certa apareceria se você estivesse disposto a ser o cara diferente. E você acreditou. Acreditou mesmo. No início foi fácil. Ceder em pequenas coisas. Reorganizar sua agenda para vê-la. Mudar um hábito. Suprimir uma opinião para evitar uma discussão. Não parecia submissão, parecia parceria. Mas aos poucos, sem perceber, você começou a desaparecer de si mesmo. Cada nova adaptação era um pedaço da sua verdade sendo deixado de lado. E isso foi virando rotina. Um padrão invisível. Uma performance emocional disfarçada de amor. Só que, do outro lado, algo começou a mudar. O olhar dela já não era o mesmo. A admiração foi diminuindo. As palavras ficaram mais frias. Você sentia que algo estava errado, mas não sabia o quê. E como ninguém te ensinou outra forma, você fez o que sabia. Tentou mais. Tentou ser mais atencioso, mais romântico, mais disponível, mais compreensivo. E foi justamente aí que ela começou a se afastar. Nietzsche enxergou esse ciclo muito antes de nós. Ele via com clareza aquilo que a maioria dos homens se recusa a encarar até hoje, que o desejo feminino não é despertado pela entrega absoluta, mas pela tensão psíquica que nasce da presença firme, da autonomia não negociável. Em Humano, Demasiado Humano, ele afirma: o homem teme a mulher que ama. A mulher teme o homem que não ama. Você entende o que isso significa? O homem, ao amar, se coloca numa posição de vulnerabilidade. E a mulher, quando não está emocionalmente investida, se torna a guardiã do jogo. Ela tem o controle. Ela dita o ritmo. Ela escolhe quando se aproxima e quando se retrai. Não por malícia, mas por uma diferença arquetípica de como os sexos vivenciam o afeto e o poder. Enquanto você se entrega esperando recompensa, ela lê, em silêncio, a sua disposição em se anular para ser escolhido. Ela sente, instintivamente, que você precisa dela para existir. E isso é o oposto do que gera atração. O desejo feminino não se acende no homem que se dobra, mas naquele que permanece de pé. E você não percebeu, mas a cada mensagem respondida em segundos, a cada plano cancelado por ela, a cada silêncio tolerado sem questionamento, você se tornava menos homem aos olhos dela. Não porque você era ruim, mas porque você se apagava, tentando acender algo nela. A verdade é brutal. Quanto mais você tentava agradar, mais ela sentia que podia te moldar. E quanto mais ela podia te moldar, menos valor você tinha, porque você deixou de ser presença e virou reflexo. E então o paradoxo se fecha. Você faz tudo para ser indispensável e se torna facilmente substituível, porque ela não deseja o homem que se ajoelha. Ela deseja o homem que, mesmo amando, permanece inegociável em sua essência. Nietzsche falava sobre a vontade de poder. E isso não tem a ver com dominar o outro. Tem a ver com não ser dominado internamente pelo medo de ser rejeitado. Porque o homem que teme perder, já perdeu. O homem que depende do olhar da mulher para afirmar sua identidade, já não tem identidade alguma. Quantas vezes você se pegou negociando consigo mesmo em nome da paz? Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes silenciou sua intuição por medo de parecer insensível? E no final, foi deixado mesmo assim. E o pior, foi deixado com um sorriso no rosto, com a falsa promessa de que
Você é um cara incrível, mas... como se sua bondade fosse bonita demais para ser desejada. E é aí que Nietzsche te daria o soco que ninguém ousa dar. A sua bondade não tem valor algum se ela vem da ausência de estrutura. Se ela nasce da necessidade e não da escolha. Se você é gentil porque teme o abandono, então você não é bom, você é frágil. E nenhuma mulher respeita a fragilidade que se disfarça de amor. Porque o amor verdadeiro começa quando você para de tentar agradar e começa a existir. Quando você olha no espelho e decide que não vai mais se trair, que não vai mais se moldar para caber no ideal de alguém, que não vai mais se anular esperando validação. O problema nunca foi amar, o problema foi se perder nesse amor. Você confundiu entrega com apagamento, confundiu parceria com servidão, confundiu presença com prontidão. E ela, do outro lado, sentiu que você já não estava mais ali. Estava apenas tentando ser o que ela queria, sem saber que justamente por isso você já não era mais o que ela desejava. Chega uma hora em que você se vê sozinho, não emocionalmente. Sozinho diante do espelho. Sozinho diante do silêncio do seu próprio esvaziamento. Você tentou. Deu tudo de si. Cedeu. Aguardou. Amou com todo o peito aberto. Mas a sensação final foi a de ser usado, ou pior, invisível. E nesse momento, a maioria dos homens se parte em dois. Metade começa a se odiar. Fui trouxa. A outra metade começa a odiar as mulheres. Todas são iguais. Mas ambas estão erradas. Porque enquanto você se culpa ou culpa o outro, ainda está fugindo da única coisa que realmente pode te libertar. A verdade. A verdade de que ninguém te traiu mais do que você mesmo. Você se traiu quando abriu mão de sua presença para ser aceito. Quando começou a viver em função do olhar dela. Quando passou a medir o seu valor pela intensidade da resposta dela. Quando permitiu que o desejo dela definisse a sua identidade. Você se traiu porque acreditou que, se fosse bom o bastante, ela ficaria. Mas você esqueceu que um homem não precisa ser aceito. Ele precisa ser real. Nietzsche escreveu: "O que não me mata, me fortalece." Mas ele também alertou que há formas sutis de morrer por dentro. Lentamente, dia após dia, até não sobrar mais nada além da performance. E é isso que a maioria dos homens faz hoje. Eles performam. Sorriso no rosto. Discurso pronto. Coração comprimido. Alma dobrada. Homens que se especializaram em serem aceitos, mas desaprenderam a existir. E você sente isso. Você já esteve em encontros onde não podia falar o que realmente pensava. Já esteve em relacionamentos onde pisava em ovos todos os dias. Já esteve em situações em que a simples ideia de impor um limite parecia o começo do fim. E talvez, por um tempo, você achou que isso era maturidade, que ceder era sinal de evolução. Mas o que você estava cultivando era autoabandono mascarado de inteligência emocional. Você se tornou um homem leve demais para incomodar, e por isso pesado demais para ser desejado. Então, o que fazer? Você pode se fechar, virar pedra, jogar fora todo o afeto e fingir que não sente mais nada. Mas isso é só outra forma de fuga, outra máscara. Nietzsche não te pediria isso. Ele não queria que você se escondesse da dor. Ele queria que você olhasse para ela até que ela se revelasse como verdade. A saída não está no cinismo, nem na submissão. Está no retorno à presença, ao núcleo, ao eixo. Está na reconstrução do homem que não se vende emocionalmente. Do homem que é capaz de dizer não, mesmo quando está apaixonado. Que é capaz de amar sem perder sua própria estrutura. Que é capaz de ver uma mulher e não se perder nela. Esse homem não é frio, é íntegro, não é indiferente, é inteiro, não é inalcançável, é livre. E liberdade para Nietzsche sempre foi um risco, porque ela te separa do conforto, te separa da massa. Te obriga a encarar que talvez você passe a vida inteira sozinho antes de encontrar alguém que te veja como você é, e não como você se moldou para parecer. Mas esse é o preço da verdade, e é o único caminho real. Você já viveu o personagem, já tentou ser,
o cara legal, já se curvou por medo de ser abandonado. Agora chegou a hora de fazer algo radical. Não se curvar mais. Mesmo que isso custe perder alguém. Mesmo que isso signifique estar só por um tempo. Porque um homem que se sustenta no próprio chão não precisa de plateia. Esse é o momento onde você para de perguntar: será que ela vai me escolher? E começa a perguntar: quem sou eu quando não preciso ser escolhido? É nesse espaço que nasce o verdadeiro desejo, a verdadeira presença, a verdadeira relação. Não aquela baseada em carência e aprovação, mas aquela onde dois seres inteiros se encontram e não se fundem, se respeitam. Nietzsche sabia que a libertação não era um caminho cheio de respostas. Era um caminho cheio de cortes. Cortes que tiram o que é falso para revelar o que é real. E a maioria não aguenta, porque é doloroso. Porque exige que você abandone o personagem que usou a vida inteira. Mas se você chegou até aqui, talvez já tenha cansado desse personagem. Então comece hoje o que ninguém pode fazer por você. Se escolher, se manter, se afirmar. Mesmo que ninguém te aplauda por isso. Porque o homem que vive sem precisar ser amado é justamente aquele que, paradoxalmente, se torna digno de amor real.